Vamos entrar. Entramos. Então, segunda-feira, 21 de outubro de 2019, 21h21. Oi, pessoal, queridos, meu amor, Camila, Tati, Lorena, sejam bem-vindos. Vamos começar então, né? A gente vai falar nessa live sobre alergias alimentares. Oi, prima, Cris. Por que está tendo tanta alergia alimentar, né? Aparentemente, principalmente nas crianças, tem aparecido muito. E como que a gente se safa disso? Como que a gente pode se curar? Como que a gente pode resolver essa questão? Pessoal que está chegando, que está entrando, que está conectando, a gente começou agora para falar de alergias alimentares e vamos começar explicando o seguinte: na medicina convencional, existe uma diferenciação de quando é alergia alimentar ou intolerância alimentar ou hipersensibilidade alimentar ou incompatibilidade alimentar. Essa diferenciação ela é feita na medicina convencional dependendo de algumas características que para a medicina germânica, que é a referência que eu utilizo aqui, né, é o meu embasamento teórico, meu embasamento científico para falar aqui, não é muito relevante. Isso são detalhes que nos contam melhor o contexto do problema. A diferença para a nova medicina germânica, se vai ser uma alergia, uma intolerância ou uma hipersensibilidade, tem a ver com a intensidade e com algumas características do conflito que gerou o problema da alergia ou intolerância alimentar. Então, para quem entende essa diferenciação da medicina convencional, não se preocupe, não estou falando que está errado. No raciocínio da medicina convencional está correto, porque a alergia ela é relacionada a uma reação histamínica, de sistema imunológico. Quando é intolerância, já é uma coisa ligada às enzimas, produção enzimática. E quando é uma hipersensibilidade, ela já tem outras características. Que para a nova medicina é visto de uma maneira diferente. Então, eu vou colocar dentro do raciocínio da nova medicina germânica, no mesmo pacote, qualquer dificuldade alimentar, seja ela considerada pela medicina convencional uma alergia alimentar ou uma intolerância, por exemplo, tolerância à lactose, ou uma hipersensibilidade, por exemplo, uma hipersensibilidade à melancia, pimentão, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter um olhar que aponta para o mesmo rumo. Pois bem, o que é, então, esse problema alimentar para a nova medicina germânica, que vai desde uma alergia até uma hipersensibilidade? Esse problema alimentar, essa alergia alimentar para a nova medicina germânica, ela é apenas um sinal de que você sofreu um conflito emocional negativo, dramático e tinha a presença de um determinado alimento na cena do crime, na cena do problema. Mais ou menos assim, você tomou um suco de maracujá numa lanchonete, comeu uma coxinha, e aí você pisa fora da lanchonete, um ladrão vem e te assalta. E foi uma coisa muito impactante para você, você perdeu um celular caríssimo que você tinha acabado de comprar, fora o medo que você passou porque o cara botou uma faca, um revólver em você. Pode acontecer de, para a sua percepção, nós percebemos o mundo, nós nos conectamos com o mundo pelos sentidos, audição, visão, tato, paladar. E aí, se você estava com aquele gosto de suco de maracujá na boca,
você pode fazer uma conexão do suco de maracujá com esse problema, com o impacto negativo. E aí, de repente, quando você vê, você toma um suco de maracujá e aí você incha a barriga, sente desconforto, tem presença de gases e começa depois de um tempo a manifestar dor de cabeça, por exemplo, você apresenta uma indigestão com esse maracujá, isso seria provavelmente encaixado numa hipersensibilidade a esse maracujá, porque você não consegue digerir, ou uma intolerância ao maracujá, porque às vezes você não está produzindo a enzima adequada para poder fazer a digestão adequada. Enfim, a questão não é o maracujá. A questão não é qualquer coisa que você esteja com dificuldade alimentar. A questão é a que aquilo foi conectado. Em psicologia nós chamamos de emparelhamento. A gente faz esse emparelhamento e isso foi testado em vários experimentos, inclusive muito com cachorro. Óbvios cachorrinhos queridos que o Skinner utilizava. Mas enfim, para vocês terem uma ideia, em algum momento eu acho que eu já comentei isso, que no meu primeiro curso, a Eleanor foi contar, a que foi minha primeira professora de nova medicina, foi contar de um cara que ela estava numa imersão e que ia ter uma dinâmica no sol, e esse cara falou, eu tenho alergia a sol. Você vê, não é alergia alimentar diretamente, na verdade, para a nova medicina, toda alergia é uma memória sensorial, é um emparelhamento de um outro problema, que esse sim é a questão. Aí, nesse caso que eu estava citando, o cara comentou com ela e ela perguntou, você sempre teve? Não, você tem essa alergia há quanto tempo? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Aconteceu o quê de ruim um pouco antes disso? Aí ele se lembrou de uma festa de confraternização que teve na empresa que ele trabalhava, que ele disse que ele bebeu além e que ele se excedeu e que ele deu um show, né? Ele que era uma pessoa mais reservada, parece que subiu na mesa, coisas nesse nível, e ele ficou muito envergonhado, inclusive ele até saiu dessa empresa depois, eu não sei se saiu por isso, simplesmente. Mas aí a Eleanor falou para ele assim, não, então a sua alergia já acabou, porque o seu problema não é o sol, o problema é que certo essa festa era de dia, era de dia, então, o seu problema é porque você percebeu o sol, e aí você fez essa alergia com sol, mas o seu problema foi a vergonha que você passou, agora você já não tá lá mais, cadê esse povo, você não deve nada para esse povo, deu uma conversadinha com ele, e aí esse cara depois chegou nela, e ele foi para dinâmica um tempo depois, não fez as alergias, ele empolava a pele. Aí ele chegou nela depois e falou que quando ele foi tomar banho, logo após a dinâmica, que ele olhou para ele no banheiro e não viu nada. Ele falou, gente, não é possível que a minha cabeça que produziu isso tudo. Ah, não, deve ser efeito placebo. Eu dei moral para aquela médica e, não acredito. E aí ele disse que começou a empolar. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu acho que era a minha cabeça mesmo e agora eu estou desfazendo e estou empolando. Então eu quero desfazer essa empolação. E aí ele desempolou. E eu até comentei que quando eu escutei essa história, eu pensei, isso foi no começo do curso, um curso que durou 1 ano, eu pensei assim, gente, será que isso é verdade? Me levanta o dedo, uma colega, que depois eu até fiquei próxima dela, uma psicóloga de São Paulo, uma pessoa muito distinta, muito séria, levanta o dedo e fala assim, Eleanor, tô aqui por causa desse caso, ele é meu amigo e me contou essa história. E aí eu me interessei por aprender essa tal de nova medicina. Eu pensei, meu Deus, é verdade. E aí, gente, eu já vi alguns casos de alergia alimentar. Aliás, eu vou comentar com vocês que nem sempre a gente consegue lembrar qual é a cena dramática do crime. Sabe por quê? Porque se tiver passado muito tempo, você lembra que você foi assaltada, você lembra que seu celular foi levado, mas você não lembra do suco de maracujá. Você não lembra, por exemplo, da coxinha que você comeu, que você pode fazer uma intolerância à soja, porque ela foi frita no óleo de soja. E aí isso passa batido na consciência. Mas só de vocês estarem aqui sabendo que alergias alimentares, dificuldades alimentares são memórias sensoriais de eventos traumáticos, isso já pode começar a mover alguma coisa no seu organismo, porque na sua cabeça você pensa assim, então quer dizer que não tem problema com a comida, que o problema é em outro lugar, que a comida é só
a comida é só como é que fala? Uma isca da história, porque é o que a gente chama de trilho em nova medicina. Trilho porque leva a algum lugar, leva a uma dor. Digamos assim, você ficou muito pé da vida de ter sido assaltada, você não digere aquele assalto, aí você faz essa intolerância alimentar, você faz essa alergia alimentar. Eu vou tentar responder perguntas depois, eu estou vendo que parece que tem uma pergunta aí. Mas às vezes, quando já passou muito tempo, a gente não se lembra, mesmo não se lembrando, por ter essa informação e começar a processar uma ideia, um mindset nesse sentido, já pode promover uma mudança, que foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro de criança, assim, 9, 10, 11 anos, se eu comesse pimentão, depois na adolescência eu comesse melancia e pepino, eu sentia barriga inchada, uma indigestão e às vezes eu tinha dor de cabeça. Não sei desde quando exatamente, não lembro de evento traumático, mas ao estudar a nova medicina e receber essa informação de que não existe um problema com a comida, não é um problema do corpo com a comida, que a comida ela é só um detalhe de um motivo real, né, que é o impacto emocional. De repente, eu comecei a perceber que eu comia coisa com pimentão, não passava mal. Comia melancia, não passava mal. Comia pepino, não passava mal. E eu não sei exatamente há quanto tempo eu não tenho mais problema. E eu não lembro nem por que eu tive problemas. Que bom que desapareceu, que isso foi resolvido, que isso foi dissolvido. É como se nós ressignificássemos a comida para nós. Porque, assim, a comida, ela não é um agressor, seja ela qual for, ela não é um agressor. Se ela não estiver envenenada, ela não tem problema nenhum. Uma comida de verdade, da natureza, né? Eu não estou falando assim, esses pacotes que a gente abre, industrializado e come, porque é tanta química naquilo que já entra no caso da intoxicação, que é um ponto que eu quero ressaltar aqui. A pergunta que eu fiz foi alergias alimentares, por que existe tanto e como resolver? Por que será que existe tanto? Lembrem-se que em outros encontros nossos aqui, eu digo que a nova medicina não concebe que todos os nossos problemas são emocionais. Tudo que aparece de desequilíbrio no nosso corpo não é emocional. Existe o caso de quando o problema é ocasionado por envenenamento ou intoxicação, por subnutrição, onde nos faltam alguns nutrientes que às vezes são essenciais em alguns processos metabólicos, e trauma físico. Se a gente toma uma porrada e quebra um osso, estoura o baço, sei lá, você vai ter um problema físico, não é um problema consequente, uma questão emocional. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa alimentação mudou demais nos últimos tempos e vem mudando cada vez mais com a influência industrial alimentícia. O que significa, na verdade, que nós somos, de uma certa forma, envenenados em pequenas doses, mas dependendo dos nossos hábitos alimentares, se a gente só ingere bebida industrializada, se a gente só come fast food industrializado e mais usa muita medicação desmedidamente, isso vai somando pequenas doses de veneno e nos intoxica. E essa intoxicação, quando ela é ingerida via oral, ela costuma desestabilizar o sistema gastrointestinal. Então, existe o problema, sim, das alergias, das dificuldades alimentares que eu estou dizendo aqui, decorrentes de traumas emocionais, como o exemplo que eu inventei do assalto após o lanche com suco de maracujá, mas existem os problemas que são construídos paulatinamente com pequenos envenenamentos. Então, há de se estudar cada caso. E às vezes existe até uma correlação, existe a coexistência dos dois fatores ao mesmo tempo. Agora, a gente precisa colocar um ponto aqui diferenciado, que é no caso das alergias em bebês e crianças. A famosa intolerância à lactose, porque essa sim é uma coisa que eu olho ao redor de mim e falo assim, os bebês agora estão 700%
mais alérgicos do que os bebês de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Eu lembro muito da minha sogra, da minha mãe, dizer que, nossa, antigamente criança não tinha alergia alimentar, não tinha essa tal dessa intolerância à lactose, assim, não, e agora tem desse tanto. Aí vem outras variáveis para explicar esse contexto complexo. Por exemplo, se um bebê manifesta intolerância à lactose, a primeira hipótese que a gente precisa investigar dentro da perspectiva da nova medicina germânica é: a mãe dele foi aleitada? A mãe dele teve algum problema com a amamentação dela? Porque a criança entra em sacrifício para poder resolver, como se fosse uma repetição de um problema, um looping psíquico de um DHS, de um trauma emocional transgeracional, porque foi da mãe, e a criança simplesmente manifesta aquilo novamente pelo amor cego das crianças em manifestar as suas questões. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas eu mamei sim, mas aí tem que ver se mamou, que tempo, que tanto, que qualidade, se, porque de uns 40 anos atrás, as mães começaram a trabalhar mais, né, 40, 50 anos para trás, a partir de 40, 50 anos para agora, as mães começaram a trabalhar mais, e aí as crianças começaram a ser deixadas em creches, berçários, cada vez mais cedo, e isso inviabilizava que as crianças mamassem. E aí as crianças começam a receber leite industrializado, que hoje está muito melhor do que um tempo atrás. Parece que a estrutura molecular lá dos leites estão mais próximas da estrutura do leite natural, materno, mas não é igual, obviamente, nunca vai ser igual. Mas além disso, dessa diferença da estrutura, aquela mamadeira, muitas vezes, ela chega numa dor do bebê, porque o bebê queria era estar no colo da mãe, com o peito da mãe na boca. Então, é um desmame traumático. E aí, aquela outra mamadeira começa a mamar, sei lá, não sei como é que está agora a moda dos leites, minhas filhas já estão com 8 anos, leitinho, Aptamil, sei lá. E aí, do mesmo jeito que o suco de maracujá no assalto virou trilho, às vezes o leite industrializado num desmame traumático é trilho e faz uma intolerância à lactose. Tanto daquele bebê, quanto às vezes aconteceu isso com a mãe daquele bebê e ele apenas replica isso, porque até os 3 anos de idade, para a nova medicina, o serzinho de até 3 anos de idade, ele é praticamente considerado uma extensão da mãe ou do pai, né? Quando é menino, tende a puxar mais coisa do pai. E aí ele vai replicar as questões emocionais que ainda são feridas antigas debaixo do tapete, mas que são feridas dos seus pais. Isso vai ser replicado no comportamento dele. Então, existe tanto o fator transgeracional para a gente identificar se a mãe daquela criança de agora, que está com intolerância à lactose, teve problemas quanto à sua amamentação, com desmame traumático ou ausência de amamentação, quanto se essa criança também não está fazendo traumas emocionais ao ser desmamada traumaticamente, né, por conta da instituição trabalho ter tomado, a dimensão tomou na vida das pessoas, e aí a criança precisa ser afastada da mãe aos 4 meses. Agora, olha só que loucura, gente, vamos abrir um parênteses aqui. A Organização Mundial de Saúde prevê que um bebê, para ele ser saudável, ele precisa mamar no mínimo 6 meses. E nós estamos num país que tem uma licença maternidade de 4 meses, pela grande maioria das empresas da iniciativa privada. Então, olha esse gap aí. Como é que faz? Como que faz? Isso considerando que uma mãe, que uma grávida, né, que uma puérpera, ela é uma grande trabalhadora, a gente trabalha muito mais quando vira mãe, só que não é um trabalho não remunerado, onde a gente está trabalhando, construindo o mundo, construindo a sociedade. Aí a gente não tem esse amparo lógico, não tem esse amparo básico lógico, gera uma série de questões, às vezes, de emoções
não tão perceptíveis pela consciência, que já são desestabilizadas, e aí tem a ver o assunto que a gente está tratando aqui de hoje, como dizia minha mãe, como diz minha sogra querida Sandra, tudo quanto é menino hoje tem intolerância à lactose, tem alergia alimentar, e antigamente não existia nada disso, sendo que os nossos hábitos de vida humana atual estão mais desrespeitosos em relação ao vínculo mãe-bebê. Então, a gente precisa olhar para isso, precisa resolver isso. Aí, no caso de bebê, como é que a gente resolve? Porque antes de eu falar especificamente de bebê ou de criancinha, eu disse que nós adultos, só da gente começar a entender que não é a comida que é nociva, que a comida é só um detalhe numa cena problemática, que essa sim é a questão, a gente recebe essa informação, a gente entra no Instagram, vê isso, lê um livro e vai processar isso na nossa cabeça. Mas e o bebê, como é que faz? O bebê, ele precisa do auxílio para muitas coisas, e aí se ele fizer um quadro de intolerância à lactose ou alguma outra alergia alimentar, ele precisa também do auxílio para a resolução disso. E tem uma história bacana da Eleonor, essa médica que trabalha com nova medicina já há mais ou menos uns 15 a 20 anos, e ela trabalha muito com mães, né? Ela é a criadora da Ciência no Início da Vida, que a sigla é CIV. Quem tiver oportunidade, procura depois no YouTube, Eleanor Luz e CIV. E aí, ela ensina que a gente fale no sono REM da criança com ela. E ela conta o seguinte caso. Ela disse que uma vez estava dando uma palestra sobre nova medicina, e aí ela falou desse problema com lactose e tal, e quando acabou a palestra, uma mãe chegou nela e falou assim: doutora, eu tenho uma filha, ela está com 2 anos, ela está desenganada pelos pediatras, os pediatras falaram que não tem mais o que fazer, que ela vai acabar morrendo porque ela tem alergia a tudo, mas principalmente lactose. Começou com lactose. O que eu faço? Como é que funciona esse negócio de falar no sono REM? Aí a Eleonora olhou para ela e falou assim: você foi aleitada quando você era bebê? Ela falou: não, a minha mãe tomou injeção para secar meu leite, eu não fui aleitada. Ela falou assim: então a primeira coisa é você olhar para essa história lá no seu coração, porque na sua consciência não tem problema nenhum com isso, mas olha nessa história, olha para essa história dentro do seu coração e fala: ok, tá tudo certo, eu sobrevivi, eu tô bem, gratidão mãe, vida que segue, tomar a mãe da constelação, enfim, um movimento nesse sentido. E ela falou: e aí você vai falar para sua filha um texto mais ou menos assim: olha, minha filha, eu agradeço o sacrifício que você está fazendo pela mamãe, mas não precisa se preocupar, a mamãe já resolveu isso. Isso é um problema, isso foi um problema da mamãe, isso está resolvido. Fique tranquila, fique bem, não se obrigue a fazer nada quanto a isso, porque não há necessidade, a mamãe te ama, de você eu só espero que você seja uma criança feliz, brincalhona. É só isso que você precisa fazer, nada além disso. Além disso, a mamãe resolve. Além disso, não se preocupe. Beijo, te amo. E disse para ela falar isso na fase REM do sono, que a primeira fase REM do sono de uma criança é com aproximadamente 20 a 30 minutos. Só que essa mãe estava muito desesperada e ela passou a noite inteira falando isso para essa filha. E nós temos umas 5 fases REMs, no mínimo, à noite. Passados 2 anos, a Eleonor disse que essa mulher encontrou com ela novamente e falou assim: olha, eu fiz do jeito que você ensinou, mas eu fiz a noite inteira, tamanho o meu desespero. Você foi a última tábua de salvação para eu me agarrar, porque a medicina convencional já tinha esgotado os recursos dela. E aí no dia seguinte a minha filha acordou, estava fazendo tapioca. Era o pessoal do Nordeste. Eu estava fazendo tapioca, ela entrou na cozinha e falou: mamãe, põe leite na minha tapioca. Eu gelei quando ela falou isso. A primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus, vai zangar tudo de novo. A segunda coisa que eu pensei foi: e agora se ela vomitar de novo? A terceira coisa que eu pensei... Não, a segunda coisa que ela pensou foi: e se aquela médica estiver errada? E a terceira coisa que ela pensou foi: e se aquela médica estiver certa?
eu posso dar uma chance para essa história, afinal seria só mais um episódio de vômito e tal. E ela disse que fez a tapioca e a filha comeu e não teve nenhum problema. E aí ela não teve mais nenhum problema. Mas aí a Eleonor pontuou, você falou a noite inteira, você desprogramou a mente dela com essa programação dessa alergia, que era uma replicação da sua questão, e você liberou e mostrou a foto dela e ela estava gordinha e tudo mais. Então, meus queridos, a nossa mente é o centro. Então, se você tem alergia a alguma coisa, deixa eu ver se tem uma pessoa muito querida aqui que tem alergia a coco. E eu brinquei com ela, sim, ela está aí. Então, olha só, você que tem alergia a coco, desde quando tem essa alergia? Puxa na memória se você se lembra de alguma coisa ruim que aconteceu quando você consumiu coco próximo de algo ruim da infância. E começa a desprogramar isso, porque o coco não é nocivo para você. É a coisa ruim que aconteceu e o coco estava na cena é que é o problema. E aí você vai chegar no problema real e não ficar com dificuldades com o pobre do coco. O coco é inocente. Oi, Alessandro. Tá me chamando? Tem uma pessoa perguntando, porque antigamente crianças morriam, né, sem o diagnóstico, por destruição. Tem isso também. As crianças às vezes morriam sem diagnóstico e tinha desnutrição. No caso de bebês diagnosticados com o dia nascido. Livre alimentar, eu acabei te respondendo, né? A primeira hipótese é que o impacto emocional não era do bebê, era da mãe. Então, primeiro a gente investiga a mãe. E depois a gente investiga se esse bebê passou por algum evento traumático e tinha algum alimento presente ali que ele usou esse alimento, igual a história do coco, igual a história do suco de maracujá, igual a história do sol que eu contei, como um trilho, tá? Mas o mais provável, um bebê com dias de nascido, não é um impacto emocional desse bebê, é dos pais. Então, checa a história de vida da mãe, checa a história de vida do pai, eles resolvem isso no coração deles e auxilia o bebê a se desobrigar de fazer esse sacrifício pelos pais, conversando com ele na fase REM do sono, e me conta aqui depois, porque eu já vi muita coisa ser resolvida com fase REM do sono. Aí deixa eu ver se tem mais alguém perguntando. Antonella, beijos para você, meu amor. Antonella é uma bebê linda, que a titia ama. E os hábitos alimentares vêm mudando com o tempo, e a gente precisa retomar isso, gente. Essa indústria alimentícia, assim como a nossa indústria farmacêutica, não é para ser utilizada da maneira como vem sendo utilizada. Né? Isso é tóxico para nós, o nosso organismo está sendo intoxicado, e ainda existe no problema dessa intoxicação alimentar a questão dos transgêneros, que ainda nem a nova medicina sabe exatamente qual peso, qual o valor que isso poderá ter, mas que é algo que pode ter um custo para o nosso organismo, porque aí você come um milho e vai digerir esse milho, mas o DNA dele é de rato, por exemplo, no caso de milhos transgênicos, que tem essa modificação genética. O que isso vai custar para nós? Não sabemos exatamente. E precisamos ficar alertas com isso. Uma coisa a gente sabe, não existe nada que é artificialmente criado que seja tão bom ou melhor do que é criado pela natureza. Então, quanto mais a gente puder evitar de alimentação artificial, para ficar com uma alimentação mais natural, com certeza nós estaremos fazendo um bem para nós, tá? Mas qualquer alergia alimentar, vamos buscar a verdadeira causa, porque a comida não é a causa, porque alergia, tanto alimentar, quanto respiratória, quanto tegumentar, que é o nosso sistema tegumentar, que é a pele, é memória sensorial deslocada. Não é a questão. A questão é o trauma.
aonde a comida estava presente em algum momento. E aí, só para dar uma informação adicional, porque a gente tem que olhar os detalhes para poder conseguir achar o tal do DHS, que é o trauma emocional. Mas a gente não está tendo oportunidade de conversar caso a caso, e eu tento passar algumas informações para vocês se atenderem, para vocês se autocurarem, que é esse o meu objetivo aqui, né? Eu que fui tão beneficiada individualmente pela nova medicina, à medida que eu fui aprendendo e fui aplicando isso em mim, eu desejo que vocês façam isso também, quem tiver interesse em ser saudável, né? Que eu acredito que é todo mundo que está aí. Mas quando a gente faz uma intolerância alimentar, aonde a gente tem uma indigestão e pode vir a vomitar, ou tem gases assim de arrotos, essa comida ela estava presente até no máximo no estômago. Ou a gente comeu pouco antes ou pouco depois da cena do crime, da cena traumática. Quando a gente faz uma intolerância alimentar, onde a gente tem uma diarreia, ou a gente tem até uma prisão de ventre, a gente já tinha comido aquilo há um tempo maior e já tinha passado do estômago, do processo digestivo, já estava do duodeno para frente. E aí, esse problema alimentar, ele é manifestado mais embaixo, no intestino. Existe até uma expressão dentro da nova medicina que é mais ou menos assim, porque são quadros onde você não gostaria de digerir aquela situação. Aquilo te foi imposto, goela abaixo, né? E aí, quando você entrou em contato com a comida há mais tempo, que ela já estava sendo digerida, já tinha passado do duodeno, a conta vai chegar mais no intestino. Se for um caso de prender, é mais ou menos como se você pensasse assim, eu tenho que aguentar essa merda. E se for um caso de soltar, é como se você pensasse assim, eu tenho que arrancar essa merda de dentro de mim, eu tenho que me livrar desse mal o mais rápido possível. E aí você faz um quadro de diarreia, como consequente de um problema alimentar. E aí, a gente, analisando cada caso, a gente vai identificando como é que qual é o alimento, qual é o efeito, para a gente ir cercando para conseguir chegar nessa memória. Há casos que não é possível chegar nessa memória. Terapeuticamente, nós temos recurso para isso, que é através da cinesiologia. E há casos que, como foi o meu exemplo que eu dei para vocês, que a gente consegue resolver isso só de saber que o problema não é a comida, mesmo não lembrando qual é o trauma que desencadeou aquele problema com aquela comida, a gente consegue se livrar, que é o meu caso com a melancia, com pepino e com pimentão. Antigamente eu comia, eu tinha a barriga inflava, eu sentia aquela indigestão e tinha dor de cabeça. Hoje eu não tenho nada, né? Então, alguma coisa foi processada na minha mente, mesmo eu não acessando conscientemente o trauma, eu já entendi, meu corpo já entendeu que não é a comida o problema. A comida não é nociva para nós, a comida de verdade não é nociva, a comida de verdade é fonte de vida. E eu desejo que todos vocês tenham cada vez mais uma vida saudável e feliz. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Se houver alguma coisa que vocês queiram falar, que lembrem depois, vocês podem me chamar pelo privado aí do Instagram ou do Facebook, e na medida do possível eu faço questão de atender, de resolver, porque ao mesmo tempo que eu tenho um prazer enorme de vocês poderem se curar, poderem saber de vocês e ter essa autonomia com a saúde de vocês, para mim é também oportunidade de eu ir aprofundando e consolidando cada vez mais esse saber e essa ferramenta terapêutica que é a nova medicina germânica. Beijo grande, aceno para todos vocês também, queridos, Vandinha querida, Maiara, Jonathan querido, sempre presente, Roberta querida, só gente querida, gente, Marina, algumas pessoas eu não conheço, Cledinei também tá aí, então um beijo grande,
Vamos agora descansar com as nossas famílias amadas. E até segunda que vem com o próximo tema. Beijo, beijo. Opa! Eu tô esquecendo aqui.